Chega mais, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte nesta quarta-feira, dia de decisão para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tem um clássico carioca contra o Botafogo, mas nesse corte preparei para vocês aqui em especial, vamos reagir junto. Clima tenso ainda continua na Libra e Mauro César acabou de, junto com o Mbappé, né, acabou de desmascarar toda análise palmeirense, falando aí que o Flamengo estava tentando só o benefício próprio. O Mbappé calou aí Leila Pereira. Deixe na opinião seus comentários o que você está achando desse embate já. E domingo tem jogão, mas nos bastidores o jogo já começou há 2 semanas. Disse o Mbappé, ainda ressaltando as questões mercadológicas que tem contratos firmados com a Globo até 2029. Vamos começar por essa parte da Libra, que é, no fim das contas, aquela que está mais pegando aí nos últimos tempos. Mauro, foi muito claro o Mbappé com relação ao que ele acha. Ele não quer sair da Libra e, se tiver uma votação para que o Flamengo saia, ele vai votar contra, então, portanto, ele vai ficar lá. Primeiro, eu acho que demorou muito dessa entrevista. Parabéns, Rodrigo Matos, que conseguiu aí essa exclusiva com o Mbappé. A partir do momento que o presidente do Palmeiras fez vários ataques ao Flamengo, ele, como presidente do Flamengo, tem obrigação de sair em defesa do Flamengo. Obrigação. E demorou muito. Ficou falando para Flamengo TV. Ele está falando para a bolha, falando para torcedor do Flamengo. Aqui ele está falando para todo mundo. Aqui no UOL e outros lugares onde, eventualmente, ele apareça dando entrevistas, como fez a Leila Pereira anteriormente. E aí isso mudou muito o rumo da conversa, né? Porque deixou de ser uma discussão sobre o negócio da Libra, o contrato da Libra, a distribuição do dinheiro, que é o mote de todo esse problema, para virar uma bobagem, aquela coisa de, vai jogar sozinho. Nada a ver uma coisa com a outra. Não é uma discussão esportiva. Ninguém está discutindo quem vai ficar na Série A, Série B, até porque a Libra não organiza porcaria nenhuma. Só discute dinheiro de direito de transmissão e placa de publicidade. É um clube dos 13 cortado pela metade, porque nem metade, porque ela é menor do que a Liga Forte União, que tem mais clubes e que também faz a mesma função, né? O clube dos 13 antigamente fazia isso sozinho. Então, assim, ela não organiza o campeonato, quem organiza a CBF, ela não discute fair play financeiro, ela não discute arbitragem, padronização de gramado, nada. Ela só discute grana, só isso. Então, não é uma liga, a liga é só no nome, né? Enfim, claro que a partir do momento que ele acha que a presidente do Palmeiras quer mandar na Libra, ele não vai sair, né? Ele não vai sair, ele vai ficar lá para bater de frente. E eu acho que a parte importante que me chamou a atenção, não tinha ouvido ainda falar sobre isso, posso estar enganado, é que o Flamengo estaria interessado em participar das discussões da eventual junção das duas ligas e que São Paulo e Palmeiras teriam vetado contra, está na matéria, né, a participação do Flamengo. Por que o Flamengo não poderia participar? Acho que o Flamengo tem uma certa relevância, né, para participar de uma discussão como essa, acho eu, né, como do outro lado da Liga Forte, se o Corinthians falasse, eu quero participar da discussão, e os demais falam, não, o Corinthians não vai participar. Como não? O Corinthians tem que participar. Os dois são as maiores torcidas do Brasil. Como é que não vão participar de discussão para a união de duas ligas? Se é que isso é possível, né? Até porque na Liga Forte União você tem ali clubes que venderam 50 anos de direitos de transmissão. Até para você, depois desse contrato de 29, firmar um contrato unificando as duas, digamos, em 2030, você tem que fazer um ajuste, porque tem clube que vendeu 10, 12, 20%, cada um vendeu uma fatia diferente por 50 anos. É o que eu sempre digo, o presidente de um clube desse, de repente, nem nasceu quando acabar o contrato. Se o cara for presidente do clube com 45, ele ainda vai nascer. O cara vai nascer, vai ser presidente lá na frente, ainda vai ter um contrato de 50 anos. Possivelmente no final. É um negócio assustador. Até porque esse dinheiro some, né? Desaparece. No mais, assim, várias coisas que já tinham sido faladas, assim, que ele falou com mais ênfase. Eu acho uma pena que a gente tenha que ficar tanto tempo dedicado à discussão de cartola, mas isso acaba sendo obrigatório, né, por conta de tudo que envolve. E acho que ele demorou muito a dar essa entrevista, deveria ter feito antes, ainda bem que fez. Ainda bem do ponto de vista do Flamengo, quero dizer, porque é obrigação dele sair em defesa do clube depois de tudo que foi falado e de tudo que foi colocado, né? Porque até agora o que acontece é que o Flamengo entrou com uma liminar, eu acho que é correto, porque é muito pueril aquela versão de não, vamos esperar resolver na justiça e depois paga. Como paga? Tem clube de recuperação judicial. Ninguém viu o Valdir outro dia falando aí do dinheiro que o Vasco não quer pagar ele, com deságio de 92%. 92%. Ora, tem torcedora do Vasco que processou o Vasco também porque se machucou em jogo do Vasco da arquibancada, ganhou e também está com esse mesmo tipo de proposta. O Walter Monteiro, com o advogado, publicou outro dia isso no X, na rede social, uma história bizarra de uma torcedora do Vasco, né? E essa questão também do que ele cita aí do Vasco, das empresas da Leila Pereira, do empréstimo, se houvesse fair play financeiro, isso seria no mínimo discutido. Porque é evidente que tem que ser discutido. Você tem ali uma situação, né, que é no mínimo discutível. Mas como o mercado brasileiro não tem nada,
não acontece nada, está tudo bem. Estava vendo lá a entrevista lá do CEO do Botafogo. Tá tudo bem, precisamos só de 350 milhões para ser competitivo no ano que vem. Só 350 milhões. Tá fácil. E um rolo danado, Botafogo, Eagle, dívida grande do Clube Social, dívida da SAF. E as pessoas falam sobre isso normalmente, como se estivesse tudo bem. Então, num cenário como esse, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas, de fato, com tantas instituições financeiras, o Vasco precisa pegar esse empréstimo justamente numa empresa que pertence a presidente de um... No caso, a um presidente ou uma presidente, não importa, de um outro clube também da Série A, no mínimo isso é discutível, sim. Aí ele faz afirmações que são de responsabilidade dele, evidente. E aí, Danilo, eles vão se encontrar, BAP e Leila, como disse você. Se encontrar agora. Vai ter uma agora. Reunião agora na Conmebol e os dois dos semifinalistas, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, eles estão juntos, chegaram ontem à noite, eles estão juntos agora nessa reunião, deve ser... Queria estar lá dentro para ver a troca de olhares entre eles, né? Eu achei muito boa a frase que ele disse que a Leila ela é muito legal enquanto você está do lado dela, porque é rigorosamente isso. A Leila ela é educada, tranquila, pacífica, enquanto você concorda com ela. A partir do momento que você discorda, ela faz o que for para passar por cima de você. É rigorosamente isso. E na questão da Libra, o que ele falou, né, de não é uma questão do Palmeiras e tal, a gente estava falando até, é curioso, antes do programa começar sobre isso, né? Porque a briga Libra versus Flamengo, ela parece que se transformou numa briga Palmeiras versus Flamengo, porque só a Leila tem coragem de falar. Só que os outros clubes se manifestaram, São Paulo, Atlético Mineiro, eles se manifestaram por meio de uma nota, né? Não é do jeito que a Leila faz. A Leila ela toma o protagonismo para ela. O que eu acho ruim para os outros clubes. Eu acho ruim o São Paulo, por exemplo, ter um presidente que não se posiciona. E não estou dizendo aqui que tem que atacar ou defender ou fazer qualquer coisa em relação ao Flamengo. Mas o São Paulino vê um presidente que não se posiciona absolutamente sobre nada. Ficou bem claro ali nas frases. O Casares é mais legal. Exato. Então, assim, eu acho que os outros presidentes deveriam se manifestar, não necessariamente da forma agressiva como a Leila faz, mas deveriam se manifestar mais, porque no final essa briga acaba tomando uma proporção como se fosse Palmeiras e Flamengo, quando na verdade tem o Flamengo de um lado e os outros clubes da Libra, né? Não é só o Palmeiras. É que a questão é que a Leila ela faz desse jeito, isso faz com todos os assuntos, né? Não é só com a Libra, ela se manifesta assim em todos os assuntos. Tirando isso, acho que foi uma boa entrevista. Eu concordo com a parte da Crefisa e do Vasco 99%. A única coisa que eu acho que é perigosíssima que ele fez é relacionar toda essa transação com os 3-0 do Vasco. Sim. Isso, para mim, não existe. Ele levanta uma bola de uma maneira leviana. Não existe relacionar um acordo que é totalmente conflitante, é muito conflitante. Eu falo isso faz tempo, a Leila vive em conflito de interesse o tempo inteiro, desde o começo da trajetória dela no profissional, no futebol, ela é conflitante. Ela não tinha tempo de clube para o Palmeiras para ser conselheira e teve um conflito com um documento assinado pelo Mustafa. Ela não falou que não ia ser presidente, virou presidente. Ela era presidente ao mesmo tempo que a empresa dela patrocinava. Ela colocou um avião sem colocar o contrato para o Palmeiras. Ela baniu a oposição quando a oposição questionou. Ela vive em conflito de interesse o tempo inteiro. Este conflito de interesse é mais um do Vasco com a Crefisa e ela continuar no comando do Palmeiras. Daí a relacionar o jogo dos 3-0 é muito leviano. É estilo John Textor. De novo, é levantar uma acusação sem absolutamente nenhuma prova. Não pode. Isso é a única coisa, de tudo isso que a gente viu da entrevista, é a única coisa que eu discordo do que o BAP falou. Ele não pode fazer uma acusação desse jeito. Até porque, embora a notícia tenha saído num furo do Globo Esporte no dia do jogo, o processo ele demorou mais de 60 dias. Então... Esse é um leitor de cérebro Mas aí é questão de personalidade individual da pessoa. Tem pessoa que é mais agressiva, outra mais passiva. O que eu acho que é o pior disso tudo é que quando a Leila Pereira começou a falar, ela começou a falar de uma coisa que não tinha nada a ver com a discussão era discussão comercial. Aí começou uma conversa de não vai jogar sozinho. Isso é uma besteira, não vai jogar sozinho. Exatamente. Isso é uma besteira. Não vai sair da liga, não está se discutindo quem vai ficar da primeira divisão. Falando que os clubes deveriam ir para a CONCACAF, lembra quando ela brigou com o Conmebol? Isso, exatamente. Pois isso não vai acontecer. A discussão assim, sai do foco. Aí isso virou o quê? Um festival de desinformação. Festival de desinformação. Eu acho que isso que é ruim. Acho que eles deveriam se ater a discussões específicas sobre o tema do imbróglio. Exato. E é um contrato. Isso daí. Aí, agora você virou o quê? Virou farofa do ventilador, para não dizer outra coisa. Tá? Aí espalhou para tudo quanto é lado e fica essa troca de farpas para lá e para cá. E a coisa não para.
A impressão que dá, não sei qual é a opinião de vocês, é que, diferentemente do que poderia se imaginar, que alguém vai botar panos quentes e vai não, a gente vai se acertar, não, que o negócio está escalando. Então, quando o BAP fala essa questão do Vasco, que também não tem nada a ver com a questão da Libra, né? Sim, claro, vai escalando. A Leila falou do Netflix também, né? A mesma coisa, porque o BAP também tinha falado que ia comprar. Vai escalando. E aí me parece que um acordo vai ficando Eu acho que a Leila vai responder. Difícil. Eu conhecendo a Leila, ela vai sair da reunião da Conmebol e vai emitir alguma nota. O que acontece? Eles estão na mídia. Não é isso? Sim. Os dois estão na mídia. Estão na mídia. Então, e ainda os dois estão disputando o título e tudo mais, acho que essa que é a questão, os dois estão na mídia. Agora, houve um processo também que começou, a partir daí, se espalhou, de vilanização do Flamengo. Não tem vilão nessa história, todo mundo igual, brigando pelos seus interesses. E acho, sim, que não existe união entre os clubes e todo clube teve que brigar pelo seu interesse. Essa é hipocrisia. Ah, não, união, que união, mané, união, tem união, alguma união. Vamos trazer para o âmbito aqui de São Paulo. Os clubes grandes, eles vão dividir o dinheirinho deles ali, o dinheirão do Campeonato Paulista com os pequenos? Também não vão. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Cada um pensa no seu. E os clubes que estão lá, porque bloquearam meu dinheirinho. Primeiro que não se sabe se o dinheiro é todo deles. Primeiro ponto. Segundo que eles estão no buraco porque se enfiaram no buraco. No meio disso tudo tem clube que contratou o mais caro jogador do futebol brasileiro. Esse time está no buraco? Ou não está no buraco? Você está no buraco, porque contratou. Fora outras contratações. Então é uma conversa muito de maluco isso aí. Sabe? É uma conversa que não bate, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ah, não, porque o outro está precisando do dinheiro. Está precisando do dinheiro porque se meteu numa rascada. Ora, bolas. Agora, ainda há outra coisa que ele fala que é importante, aí do âmbito do Flamengo. Ele diz que o Landinho levou a ideia, a proposta, esse modelo para a Libra, da Libra para o Conselho Deliberativo, foi aprovado, mas não na sua totalidade, que houve decisões posteriores à apresentação no Conselho. Eu entendi que isso, então, não foi totalmente aprovado pelo Conselho. Se isso aconteceu, eu reforço o que eu já falei aqui semana passada. O Landinho deveria ser chamado a dar explicações do Conselho Deliberativo do Flamengo. Esse contrato é ruim para o Flamengo. O Flamengo está perdendo em relação ao contrato anterior. Tudo bem que não conseguisse o contrato igual, mas é uma queda de 100 milhões de reais por ano. É meio bilhão de reais em 5 anos de contrato. E ele, como presidente do clube na época, ele tem que dar explicações ao Conselho do clube, acho eu. Está demorando a convidar o Landinho. Eu falei, Landinho, o que foi isso aqui? Aí pegar as atas, não. Dia tal você apresentou isso. Assim, 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 assim. Depois o acordo com a Libra ficou assim, assim, assado. O que mudou? Né? Por que mudou? O que houve depois? Eles têm que discutir isso. Acho que está na hora. Então, convoquem e expliquem. Porque isso é coisa interna do clube. Sim. Porque, qual a intenção? Por que você faz um contrato tão ruim e que você passa a ganhar menos meio bilhão de reais em 5 anos? O Landinho é a figura que ainda não falou, né, nessa história. Ele falou para o Globo. Falou para o Globo, deu uma entrevista e deu uma outra sumida. Isso, mas também não esclareceu essa história. Não esclareceu tudo. Falou em alguns pontos. Esse, por exemplo, a partir dessa declaração do BAP para o Rodrigo Matos, é mais importante que ele fale de novo sobre isso. Sim. Ou que ele explique numa entrevista, mas eu acho que, independentemente de aparecer ou não na mídia, o Conselho deveria convocá-lo para explicar, presidente, o que foi isso aqui? Que contrato foi? Por que isso ficou assim? É um contrato ruim. Tem que ser questionado dentro do clube, naturalmente, como qualquer presidente é questionado em situações. E o Flamengo tem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal há 10 anos. Em que o dirigente pode até responder por eventual má gestão, decisão equivocada. Aí é uma questão interna do clube, que o clube deveria levar adiante no meu entendimento. Muito bem. Bom, se tivesse uma enquete... Que vai ficar até a última instância, sei lá onde vai parar Brasília, sei lá onde vai ser. Vai ser até o último momento. Muito bem, tá aí então. Acompanha, veja, assista essa entrevista, boa entrevista. Finalmente o BAP falou e falou grosso, para tentar colocar mais ingredientes nesse assunto da Libra do Flamengo, o Palmeiras, sai, não sai, todo esse imbróglio que a gente está falando. A entrevista tem bastante pontos interessantes para a gente falar. Bom, faz parte. Mas ali é o clube que meio que falando. Teve uma, que eu não sei se apagaram, assim que o Flamengo eliminou o Estudiantes, com comparações entre Brasil e Argentina, que eu achei de mau gosto. Sabe? Churrasco melhor que assado, brigadeiro melhor que o alfajor. Então que não é melhor. Não é melhor, mas não é mesmo. O vinho do Brasil não é mesmo melhor que o vinho da Argentina. Tudo que tem botado, quase tudo ali, eles estavam errados. Então, assim, um negócio bobo. E assim... Acho que a parte do mau gosto foi o peso com o real que eles fizeram. O peso, sabe? Até resvala na xenofobia um pouquinho, sabe? Se o argentino fizer isso, a gente vai cornetar aqui, que vai ser babaquice também. Né? Então, assim, não tem nada a ver.
Foi um embate do Flamengo com o Estudiantes. O Flamengo fez um jogo ridículo na Argentina, um jogo horroroso. Eles deveriam enfiar a cabeça do buraco, não falar nada desse jogo, falar assim, que vem agora o Racing que faça um papel digno. E não ficar ainda tirando onda. Fizeram um papelão lá, um jogo ridículo. O Flamengo jogou nada. Escapou nos pênaltis. Independentemente de ter sido garfado no Maracanã pelo Andrés Rojas, uma péssima arbitragem, o jogo na Argentina foi um horror. Aí o cara vai lá, o bonitão da rede social, o nome do gerente de rede social é Paulo César Pereira, tá? É o nome do gerente, Paulo César Pereira, gerente de rede social. Foi colocado nessa função pelo BAP, diga-se de passagem. Apoiou muito na campanha e virou gerente de rede social. Então ele é o chefe dessa turma que faz essas bobagens aí. Achei de profundo mau gosto, e acho legal que os jogadores se manifestem, que realmente estou em cima deles. Fica parecendo que eles que são responsáveis pela gracinha do bonitão que está ali atrás do teclado. Fazendo gracinha, deveria ter o perfil dele, cria um perfil dele e faz gracinha. Eu acho que aí o presidente, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas legal então, a matéria do Bruno Braz. Então, já faz um tempo que o... Isso aí, nação, rapaz, a final já começou nos bastidores entre Flamengo e Palmeiras. BAP finalmente, né, respondeu Leila Pereira, tava quieto, deixando ela falar, falando sozinho, agora foi descoberto que tudo era uma verdadeira farsa, né? Se você assistir a entrevista que teve na UOL, BAP deixou claro, né? Falou que o presidente, que o advogado da Libra é advogado pessoal de Leila e também de algumas pessoas próximas a ela, dando a entender que não seria um advogado isento, né? Nessa situação. Então, mas isso aí deve andar aí, como os caras não vai acabar por aí. A gente já tá no final do ano, já estamos em outubro, já isso aí deve virar para 2026. Vai na justiça ainda. Vai dar muito o que falar essa situação entre Flamengo e Libra. Principalmente não é nem Flamengo e Libra, né? É mais Flamengo e Palmeiras, né? Porque quem tá querendo comandar hoje a Libra se chama Leila e a presidente do Palmeiras. Então, mas pensando no jogo logo mais, né, muito importante para o Flamengo contra o Botafogo fora de casa. O Mengão precisa vencer para continuar vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É muito importante uma vitória hoje.